Fala pessoal, quero dar as boas-vindas a todos os alunos a qual tenho escolhido esse curso aqui na Escola Mecatec, Centro de Usinagem, 3 eixos. Também a todos os alunos a qual não foram os meus alunos, mas têm se achegado até nós para nós podermos estarmos crescendo junto através desse conhecimento. A nova metodologia de ensino da pedagogia moderna não tem mais como professor, como detentor do conhecimento, e vocês, aluno, como uma tábua rasa, a qual eu, como professor, detentor do conhecimento, e vocês, eu consigo imprimir esse conhecimento em vocês. Esse método já é ultrapassado. O que nós podemos fazer através desse curso, eu estar instigando vocês à busca desse novo conhecimento. O Centro de Usinagens 3 Eixos é uma sequência de curso a qual vocês estarão chegando após a conclusão de várias etapas. Muitos de vocês já fizeram aqui na Escola Mecatec, LID, metrologia, fizeram tornos, máquinas convencionais, foram lá, fizeram torno, fresa, retífica, furadeira, enfim. E continuando no seu caminho profissional, tem iniciado lá no CNC básico, onde vocês têm sido apresentado a vocês essa nova linguagem de programação, a programação ISO de programação, a qual vocês têm trabalhado com 2 eixos, lá no torno CNC. Avançando nesse profissionalismo de vocês têm buscado o programador de torno CNC, também em 3 eixos, porém em um outro fabricante. Primeiramente foi um fabricante apresentado a vocês no MAC 9, lá no curso básico. No curso de programador foi apresentado um novo fabricante em CNC, o Fanuc. Porém, vocês não se conformaram em estar trabalhando apenas com 2 eixos. Vocês quiseram um pouco mais. E esse pouco mais está levando vocês a estar coroando a parte de vocês a entrarem no Centro de Usinagens 3 Eixos, aonde vocês estarão trabalhando com os planos cartesianos em 3D, X, Y e Z. Tá bom? Então, a vocês que têm se chegado até nós, com certeza o êxito será extraordinário. Tá bom, pessoal? Então eu quero novamente dar as boas-vindas a todos vocês. O método de ensino será através de aulas em vídeos, online, e também terá o método presencial. Teremos uma plataforma onde vocês terão como entrar em contato conosco para poder estar tirando as suas dúvidas. O importante é que vocês aprendam e levem o conhecimento na vida profissional, e essa vida profissional a qual vocês estão querendo agalgar novos horizontes. Tá bom? Então, a todos vocês, meus alunos aqui da Escola Mecatec e novos alunos a qual têm vindo de outras escolas a estar conosco, eu quero dar as boas-vindas ao nosso curso Centro de Usinagem, ênfase em ferramentaria. Tá bom? Boas-vindas a todos. Bom, pessoal, após a nossa fala inicial, vamos ver o que nós temos para a nossa primeira aula em Centro de Usinagens 3 Eixos. Hoje nós vamos estar mais um panorâmica geral sobre o Centro de Usinagem. Nós vamos estar conhecendo esse equipamento a qual estará sendo apresentado a vocês nesse novo curso aqui da Escola Mecatec, certo? Então, o Centro de Usinagem, ele avança um pouco em relação ao torno CNC, que é o pré-requisito para vocês terem chegado até esse curso de hoje aqui. Vocês têm trabalhado, então, com 2 eixos, que era o eixo X e Z. No longitudinal era o eixo Z, e o transversal era o eixo X. Agora eu venho apresentar aos senhores um centro de usinagem, a qual ele estará trabalhando em 3 eixos, X, Y e Z. O centro de usinagem, basicamente, ele é apresentado em 2 configurações básicas: o centro de usinagem horizontal e o centro de usinagem vertical. Centro de usinagem, senhores, é um trabalho de fresamento.
Se nós falarmos em torno CNC, é um torno mecânico, a qual tem um software que aciona essas partes mecânicas desse equipamento. Se nós viermos falar em centro de usinagem, tanto horizontal como vertical, nós vamos estar falando de uma fresa. Tanto que certos locais não falam em centro de usinagem, estão falando em fresa CNC. Agora, os senhores estarão sendo apresentados a esse centro de usinagem, que nada mais, nada menos que é uma fresa, a qual tem um software que aciona as partes mecânicas desse equipamento. Vamos agora estar vendo as diferenças básicas entre um centro de usinagem horizontal e um centro de usinagem vertical. Horizontal. O centro de usinagem horizontal é um processo de usinagem na qual tem uma ferramenta de corte rotativa montada em um cabeçote com a orientação horizontal. E esse tipo de processo é típico em centro de usinagem horizontal, a qual possui um cabeçote rotativo com o eixo paralelo ao chão. Então, os senhores podem observar que esse cabeçote aqui, ele está inclinado 90 graus em relação ao chão. A base, a mesa normal de uma fresa convencional. Agora, os senhores podem estar observando aqui no centro de usinagem vertical, ele tem a mesma configuração, o mesmo modelo de uma fresa. Porém, ele se torna um centro de usinagem CNC, pois ele tem um software a qual tem a sua programação ISO, e essa programação ISO e esse software aciona as partes mecânicas dessa fresa, assim tornando-se em um centro de usinagem. Certo? Então, os senhores terão esse norte, esse embasamento do centro de usinagem vertical e horizontal, baseado ali, representado aquele formato daquelas duas mãos ali, ó, aonde o vertical, que é o centro de usinagem mais comum, a qual nós estaremos tendo por base para estudar. Nós estamos ali, ó, o dedo, o médio é o eixo Z, acompanha ali no mouse, ó, o dedo médio é o Z, será a nossa árvore do nosso equipamento. O nosso indicador é o eixo Y, a qual será o eixo transversal, e nós temos o eixo X, que será o movimento longitudinal. Então, eixo X longitudinal, o eixo Y, que é indicado ali pelo indicador, é o eixo transversal, e o dedo médio é indicado pelo eixo Z. No método que é nesse equipamento aqui menos comum, mas muito utilizado em ferramentaria pesada, nós temos, então, a usinagem horizontal, aonde o indicador é o Z, que também é a árvore, né? Tanto na horizontal como na vertical, o eixo Z é a árvore em si de trabalho. O indicador aqui, que será o eixo Y, e o eixo X, que é o polegar, é o longitudinal. Certo? Então, mas eu quero que os senhores se detenham a este formato aqui, ó, a posição de usinagem vertical. É nesse método aqui a qual os senhores irão trabalhar no curso em centro de usinagem. Tá bom? Então, o dedo médio é o eixo Z, o polegar é o eixo X e o indicador é o eixo Y. Certo, senhores? Avançando. Planos cartesianos de usinagem 3D. Até agora, os senhores estavam trabalhando com dois eixos. Nós tínhamos, no longitudinal, falando em torno CNC, nós tínhamos o eixo Z
e no transversal nós tínhamos o x. Agora, os senhores vão ter essa nova configuração aqui, ó, x, y e z. Nós teremos aqui, ó, então, nesses 4 quadrantes nós iremos trabalhar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Por exemplo, os senhores podem, vamos observar o ponto verde ali, ó. Vou colocar o mouse em cima do ponto verde. Observem que vocês têm aqui o eixo x, ó, 0 no eixo x, 1, 2, 3, 4. Permanece no eixo x negativo, menos 1, menos 2, até o menos 4. Nós temos agora, no sentido transversal aqui, ó, no sentido transversal, o eixo y. Então, nós temos para cima o eixo positivo, o y, e para baixo nós temos os números negativos, certo? Então, nesse primeiro quadrante aqui, ó, nós temos x positivo, y positivo. Tanto que ali no ponto verde, os senhores podem observar que nós temos x2 positivo e para y, 1 positivo. Vamos lá para o ponto vermelho. X menos 3, y2 positivo. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que no primeiro quadrante, os dois eixos são positivos, tanto o x como o negativo. Indo para o segundo quadrante, vocês podem observar que nós temos o x negativo e o y positivo. Indo para o terceiro quadrante, observem o ponto em azul. Nós temos x menos 2, y menos 2. A conclusão que nós chegamos é que o terceiro quadrante, os dois eixos são negativos, tanto o x quanto ao y. Indo ali para a cor que me parece que é um grená, é um vinho, esse quarto quadrante ali, ó, vocês podem observar que o x é 3 positivo e o y menos 3. Consequentemente, a conclusão que nós chegamos é que no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, senhores, esses 4 quadrantes aos senhores deve ficar bem claro. Primeiro quadrante, os dois eixos são positivos. O segundo quadrante, o x é positivo e o y é positivo. X negativo e o y positivo. O terceiro quadrante, vocês têm visto ali que o x e o y são negativos. E no quarto quadrante, vocês observem que o x é positivo e o y é negativo. Professor, você falou que nós iríamos trabalhar com 3 eixos, x, y, z. Os senhores observem que esse aqui é o plano da mesa, aonde que a peça estará posta em uma mesa. O terceiro eixo que será acrescentado será a ferramenta. Ela estará vindo do sentido de cima para baixo. Será a ferramenta de corte. Então, o x e o y é a peça propriamente dita, e o eixo z é a ferramenta de corte. É o spindle, é o eixo árvore. Avançando. Agora, nesse novo método de trabalhar com planos cartesianos, por enquanto, vamos preencher essa tabela aqui, ó. Vamos preencher, então, o ponto A, ali, x1, y3. Então, você vai colocar aqui, ó, x1, y3. Letra E, por exemplo, aqui, ó, letra E está aqui, ó, x menos 1, y menos 3. Letra G, x menos 4, y 1 positivo. E assim sucessivamente. Aqui nós já estamos com esse exercício exemplo já preenchido. Então, os senhores agora, bem analisada,
e vejam da onde que saiu esses valores. Então, aqui, ó, a letra B, por exemplo, é x3 positivo, y1. Letra C, nós temos 1 positivo para x e menos 2 para y. E assim, sucessivamente, os senhores podem chegar até a letra H para estar verificando esse exercício resolvido. Para que agora, no próximo exercício, vocês possam estar se baseando nesse exercício e estar pausando esse vídeo e estar resolvendo o exercício que tem sido proposto aos senhores. Então, vamos ao nosso primeiro exercício da aula de hoje. Por enquanto, nós vamos estar trabalhando nos 4 quadrantes. Primeiro quadrante, positivo, positivo. Segundo quadrante, onde o x é positivo e o y, o segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. O terceiro quadrante, os dois eixos são negativos, tanto o x quanto o y. E no quarto quadrante, o eixo x é positivo e o eixo y é negativo. Então, agora os senhores irão pausar esse vídeo. Baseado naquele exercício resolvido lá, vocês irão preencher esse exercício a qual tem sido apresentado a vocês. Depois, em sequência, nós iremos voltar para estar vendo a resolução e o entendimento de todos vocês. Voltando então, senhores, para nós vermos a verificação desse nosso primeiro exercício da nossa aula número 1, vamos então lá, ponto A. Então, o mouse lá, observe o mouse, senhores. Então, o x, 2, y, 4. Ponto B, x, 1, y, 2 positivo. Letra C, x, 4, y, menos 1. Letra D, x, 2 positivo, y, menos 3. Ponto E, x, menos 3, y, menos 3. Letra F, x, menos 1, y, menos 2. Ponto G, x, menos 2, y, 1 positivo. E finalizando, o ponto H, x, 2 negativo e o y, 2 positivo. Certo? Então, esse foi o nosso primeiro exercício de hoje, que foi baseado no exemplo, lá no exemplo do exercício resolvido. Tá bom? Mais uns números aqui, ó, mais uns pontos, o exercício número 2, também baseado no primeiro exercício, e também esse exercício baseado lá no exercício resolvido, vamos estar para fixarmos, para não ficar dúvida, para que o nosso curso seja bem embasado. Então, vamos fazer mais esse exercício aqui, para que possamos estar com uma base bem forte, certo? Então, você pause novamente esse vídeo, que em sequência nós iremos retornar para ver o entendido. Voltando então, pessoal, planos cartesianos, onde nós estamos vendo o x e o y, aonde nós estamos vendo os 4 quadrantes. Normalmente, no torno CNC, nós tínhamos trabalhado nesse quadrante positivo, positivo, ou no quadrante positivo, negativo. Aos senhores está sendo apresentado, nesses 3 exercícios aqui, os 4 quadrantes, tanto positivo, positivo, onde está o mouse, positivo, negativo, negativo, negativo e positivo, negativo. Então, quarto quadrante, x, positivo, y, negativo. O primeiro quadrante, o x e o y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. E aqui no terceiro quadrante, os dois eixos são negativos, tanto o x quanto ao y. Lembrando aos senhores que nós estamos, esse é o plano que está posto sobre a mesa de trabalho do centro de usinagem, lá de uma mesa, de uma fresadora. E lembrando que o eixo Z é o spindle, é a ferramenta, é o movimento de trabalho, certo? Então, agora, vamos ver como é que ficou entendido? Então, ponto A, x, 4, y, 3. Letra B,
x1, y4, ponto C, x1, y menos 4, ponto D. Os dois eixos, as medidas são de 3 milímetros, porém um é positivo, outro é negativo, x positivo, y negativo. Ponto E, x negativo, y menos 1 e x menos 3. Ponto F, x menos 3, y menos 4. Ponto G, x menos 2, y 3 positivo. E finalizando o ponto H, que está aqui, acompanha o mouse. Então, x menos 1 e y 1 positivo. Então, senhores, há muito de vocês, esses exercícios dá a entender que são exercícios muito rasos, porém, nós estamos falando com vários profissionais de várias áreas, profissionais que recém estão se achegando a nós. Então, nós devemos começar com o nosso exercício bem raso, para que todos consigam ter esse bom entendimento e para que não fique dúvidas sobre esse plano dos cartesianos. Então, a todos vocês que já estão com essa base bem firmada, então eu peço a vocês um pouco de calma para que todos os colegas de vocês, a qual não tem essa mesma base, que não tem essa mesma formação sólida a qual vocês têm, então que esses novos alunos que estão vindo de outras áreas, eles possam estar chegando nesse mesmo embasamento, nessa mesma firmeza a qual você já tem, tá bom? E todos nós estaremos lá no final desse curso, está chegando um êxodo, que é a busca desse conhecimento, está nós solidificando a nossa base profissional. Tá bom, pessoal? Então, para a aula de hoje, era isso. Planos cartesianos, uma pincelada geral, o que é um centro de usinagem, e em sequência, depois, nós vamos estar na aula de número 2, avançando sobre mais considerações gerais sobre o centro de usinagem e também sobre planos cartesianos X, Y e Z. Tá bom, pessoal? Então, aguardo vocês na aula de número 2, Centro de Usinagem, ênfase em ferramentaria, aqui da Escola Mecatec. Tá bom? Até mais!